Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos juntos conferir? Olha lá, aula 10. Objeto de conhecimento, geração e transmissão de energia elétrica, usinas de geração elétrica, eficiência energética e impacto ambiental. Formas sustentáveis de obtenção e armazenamento de energia elétrica, consumo consciente de energia elétrica, propriedade dos materiais, detalhamento, geradores e receptores. E agora sim, pessoal, que já estamos apresentados, vamos à aula! Olha lá, pessoal, como eu disse, nós estamos aqui no universo da física. E eu estou em uma sala e você percebe que existem aí TV, ventilador, temos lâmpadas. O que significa dizer isso? Por que aparece em uma sala, você tem um laboratório no cotidiano da física, que é a eletrodinâmica. Por quê? Porque você vai estudar os geradores e os receptores. E quando você tiver, a partir de agora, olhar para uma sala de aula, na tua casa, você vai ver que mesmo que eu não tenha uma TV, não tem ar-condicionado, mas eu tenho lá um ventilador, eu percebo que lá tem gerador e receptor, porque estamos estudando o quê? A eletrodinâmica. E a eletrodinâmica, vejam aí comigo, a eletrodinâmica é o quê? Você tem aí na eletrodinâmica, você estuda sempre o quê? As cargas elétricas, os elétrons em movimento. E esses geradores e os receptores. Aí eu te faço o primeiro questionamento. Você já se perguntou como o celular carrega? Ou como o chuveiro transforma energia elétrica em calor? E o que realmente acontece neste processo? Você percebe aí que estamos falando nada mais do que um circuito elétrico. E o circuito elétrico, você sabe que é um caminho percorrido por quem? Pela corrente elétrica. Claro que, para que eu tenha um circuito, eu preciso ter esses dois conceitos fundamentais, os geradores e os receptores. Em um circuito elétrico, temos componentes que produzem energia elétrica e outros consomem essa energia, transformando em outras formas úteis de energia. E elas são chamadas do seguinte, os geradores e receptores, respectivamente. Quando se fala aí dos geradores e receptores. Geradores, você já percebe que ele vai gerar. E os receptores, ele vai consumir essa energia. E com base nesta sala, na definição da eletrodinâmica, desses dois conceitos fundamentais aí para a aula, dos geradores e receptores, nós vamos voltar com os circuitos elétricos. Vejam aí. Circuitos elétricos, primeiramente, olhem para as imagens. Você tem aí, primeiro, que perceber que tudo que está ao nosso redor tem circuito elétrico. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é um circuito? Circuito elétrico, no caso aí, você tem um caminho percorrido. É um caminho fechado. Por quê? Pela corrente elétrica. Ela passa dependendo de quem? Se eu tiver um gerador, se você tiver aí fio condutor, se eu tiver aí também uma chave que vai abrir ou desligar o circuito. Logo, os circuitos elétricos possuem diversas finalidades e aplicações que vão desde ligar uma televisão ou um computador
até funcionar uma grande máquina numa indústria. Por isso que eu trago para você 4 imagens que representam muito bem os circuitos elétricos. No simples fato de você perceber que existem aí os componentes de um circuito, você tem que, no caso de um gerador, eu vou precisar de quê? Eu tenho os fios condutores, eu tenho geradores, eu tenho a chave que liga e desliga e também os receptores. Continuando, nós temos o seguinte: circuito elétrico, caso seja necessário interrompê-lo em algum ponto, usam-se as chaves ou os interruptores, cuja função é parar o fluxo por meio de uma interrupção no fio condutor. Existem chaves que não só interrompem, mas também retornam o fluxo, pois possuem manobras de liga e desliga, como um interruptor para ligar e desligar uma lâmpada. Aí eu trago aqui para você o esquema de um circuito. Mas você pode estar se perguntando, professora, mas só existe esse circuito? Claro que não. Existem vários outros modelos. Trago para você um circuito simples. Lembra o que eu falei? Só que esse circuito simples, se você perceber, ele tem aí pilhas, mas essas pilhas, quantas pilhas temos aí? 2. E você percebe que nesse caso aí, para um circuito elétrico simples, tenho aqui os fios condutores, temos aqui, temos também a chave, tenho esses fios, temos o gerador, que é a fonte, tem o gerador, e tenho o interruptor. Pronto. Vou deixar assim. Interruptor. Só que, neste caso aqui, claro que aqui não é o interruptor, né, gente? É o receptor. Aí aqui, eu estou pensando na chave, no receptor. Aí você observa, para a lâmpada, ela está desligada. Então, observem aí que para ocorrer isto, eu preciso ter essa chave. A chave que liga ou desliga. Então, vejam que temos aí um circuito elétrico simples, que envolvem aí o gerador, o receptor, uma chave e esses fios. E nesse caso, existem aí também alguns modelos que aparecem no nosso cotidiano e também em outros lugares que você pode perceber aí. Olha só, você tem o seguinte, na figura temos as representações de alguns dispositivos que geralmente aparecem nos circuitos elétricos. Quando vocês verem em algum lugar, na internet ou em livros, nas apostilas, temos aqui a resistência. É um símbolo que parece uma onda que vai e volta. Só que ela tem a ideia aí, que você percebe que é uma resistência, que é um aparelho alimentado pela bateria. Então, o símbolo é da resistência. Já vimos também o símbolo do gerador e tem a chave do interruptor. Então, não esqueçam, quando você analisar um símbolo, uma representação, eu tenho aí esses dispositivos. E não esqueçam, sempre que falarmos aí desse circuito, não esquece aí, eu tenho sempre o gerador, a chave, os fios condutores e o receptor para um circuito elétrico simples. Muito bem. Agora, quando se fala de um gerador, ele tem uma força eletromotriz, conhecida como Fem. Corresponde a todo o potencial elétrico que pode ser produzido por um gerador. Ao ser ligado em um circuito, parte da energia gerada, parte dessa energia ela é gerada
ela é dissipada em forma de calor, em decorrência da formação de uma corrente elétrica em seu interior. Esse fenômeno, ele é chamado, quando aparece aí o calor, quando você percebeu que esquentou, esse fenômeno, ele é chamado de efeito Joule. O que significa isso? Ele ocorre porque os geradores apresentam certa resistência interna, logo não há gerador perfeito, ou seja, que consiga transformar toda energia. Aí, como nós falamos, existem aí muitos circuitos, e a gente está trabalhando aqui com o circuito simples. Olha lá, você tem 2 lâmpadas. Só que, de forma didática, você perceba aí que o circuito elétrico, eu tenho o seguinte, né? No circuito elétrico, você tem que a figura apresenta um circuito real, formado pela associação de 2 geradores. Estão aqui, ó, os 2 geradores. Aí você tem que, no caso dos 2 geradores reais, são essas pilhas, que apresentam um determinado valor de resistência interna. No caso aí, você percebe que essa resistência interna ligados a 2 lâmpadas, que você está vendo aqui, ó. Essas 2 lâmpadas. Nesse circuito, as lâmpadas são os dispositivos que fazem o uso do potencial útil fornecido pelas pilhas. Muito bem, então estamos falando aí de um circuito que envolve fios condutores, que envolve também geradores, receptores e a chave do interruptor. Então, neste caso, a gente está trabalhando aí com uma ideia de geradores. Aí temos, né? Vejam que quando você tem a ideia de um circuito, eu preciso ter fios condutores, preciso ter uma chave, poderá ter também um gerador e também um receptor, que é muito mais o que acontece aonde, pessoal? Nas nossas casas. Para que eu tenha um circuito elétrico, o receptor, a gente vai ver daqui a pouco, que é nada mais do que um eletrodoméstico, como nós estamos aqui, ó. Por isso que estamos na cozinha, porque o simples fato de eu ter um liquidificador, ter uma batedeira, você vai perceber, até mesmo a geladeira, você percebe que existe aí o circuito. Continuando, nós temos aí os circuitos elétricos. Esses circuitos, os principais componentes são geradores e os receptores. Os geradores têm como função transformar algum tipo de energia em energia elétrica para abastecer os receptores, que transformam a energia elétrica em algum outro tipo de energia. Esses dispositivos são complementares, possuem diversos exemplos, como nós temos aí, ó. Lembram que eu falei que em uma casa, na escola, eu tenho circuito. E logo você tem aí o receptor e o gerador, que envolve os fios condutores. Claro que nesse esquema aí, neste momento, eu não trouxe a chave, mas que você perceba que um gerador e um receptor e os fios estão em um circuito elétrico. Mas o que são os geradores? Geradores são dispositivos que convertem olha só o símbolo do gerador, pessoal. O gerador são dispositivos que convertem energia não elétrica. Por que não elétrica? Porque é a química. Pode ser também a mecânica e também a solar, transformando para qual? Energia elétrica, mantendo uma diferença de potencial entre os seus terminais. Logo, quando eu tenho aí esse esquema, você tem o seguinte, ó, para um gerador, eu tenho a forma espontânea e a não espontânea.
Aí você tem, neste caso aí, você tem, ó, esses dispositivos, eles convertem energia não elétrica, que poderá ser química, mecânica, e tendo uma diferença de potencial entre os seus terminais. Aí você tem. Essa imagem mostra como o gerador força os elétrons aqui, ó, os elétrons, a irem contra o campo elétrico, como está representado aqui, ó, campo elétrico. Aí você tem dentro dele o movimento não espontâneo. Movimento não espontâneo, para manter a corrente fluindo no circuito. Aí você tem que fora, você percebe aí, ó, eu tenho, na imagem, você tem o gerador e ele nos faz o quê? Contra o campo, a irem contra o campo elétrico dentro dele. Aí você tem, fora do gerador, o movimento é espontâneo, mas dentro precisa de energia para acontecer. Aí você tem, continuando aí, ó, você percebe aí que sempre que eu tiver, ó, fora do gerador, o movimento é espontâneo, mas dentro precisa de energia para acontecer. Muito bem, muito bem. Aí, nesse caso, ó, você percebe que ao falarmos sempre de um gerador, a imagem mostra tudo isso. O interior de um gerador evidenciando como ele consegue manter a corrente elétrica, que é um fluido em circuito. Vamos por partes. Olha só, nas extremidades, à esquerda e à direita, os elétrons se movem espontaneamente. Muito bem, pessoal. Quando se fala aí do gerador, quando eu tenho o esquema, você percebe o seguinte, que à esquerda vão do polo negativo para o polo positivo. Significa dizer o quê? Que sentido natural dos elétrons, do negativo para o positivo. Claro que na imagem representa o quê? À direita ocorre o mesmo, o movimento espontâneo dos elétrons no condutor externo. E isso, sempre quando acontece no condutor externo, você percebe aí que a imagem vai mostrar o quê? O interior de um gerador. Você percebe que sempre que vai ocorrer a forma espontânea, pois os elétrons tendem a se deslocar de regiões de maior para o menor potencial elétrico. E no interior do gerador, o movimento dos elétrons não é espontâneo. Sempre você vai perceber, claro que isso é se eu fizer um zoom. Claro, se eu fizer um zoom, vai ocorrer, você vai perceber isto. Claro que sempre que estamos falando do gerador, isso é de forma micro, a gente não vai enxergar. Basta você entender que o gerador, ele é um dispositivo que ele, né, começa com uma energia e sempre irá transformar para a energia elétrica. Muito bem. Aí, continuando, nós temos, olha só, falando ainda desse movimento, você percebe aí nesta imagem, sempre que falarmos aí do gerador, sempre terá aquele esquema. Esse esquema que apareceu para nós representa o gerador. Dando continuidade, você vê que à direita sempre, né, você tem essa imagem aí, ó. Fora do gerador, o movimento é espontâneo, mas dentro precisa de energia para acontecer. Logo, você percebe que à esquerda vão do polo negativo para o polo positivo, que é o sentido natural. Já à direita, ocorre o mesmo movimento espontâneo dos elétrons no condutor externo. Muito bem. Claro que, ao analisar esse esquema do polo positivo para o negativo num circuito externo, mesmo que os elétrons se movam no sentido oposto, convencionamos que a corrente vai do positivo para o negativo. Muito bem. Claro que, ao falarmos desse gerador, eu preciso também lembrar de um gerador de energia. Vejam aí.
o gerador de energia sustentável, porque temos que também falar da energia, mas também pensar no meio ambiente. Gerador de energia sustentável e seus benefícios. Gerador de energia sustentável a gás natural. Os geradores de energia movidos a gás natural conseguem reduzir em até 90% dos gases emitidos em comparação aos geradores convencionais a diesel. A utilização desse tipo de gerador está se tornando cada vez mais comum, principalmente em empresas e serviços que estão mais relacionados com questões de sustentabilidade. E atualmente, pessoal, é possível encontrar fontes de energia sustentáveis, como geradores fotovoltaicos, eólicos e hidrelétricos. Porém, no mercado de grupo de geradores, principalmente na sua utilização emergencial, não existem soluções que consigam produzir energia de maneira abundante, de forma rápida e limpa. Quando se fala aí de um gerador, você precisa perceber principalmente que para diminuir os efeitos da utilização de geradores, entretanto, existem soluções que buscam impactar menos o meio ambiente. O gerador de energia sustentável, que funciona à base de gás, como estamos vendo na imagem, e que funciona à base de biogás, são dois exemplos dessas soluções. Então, vejam que eu estou falando do biogás, que nós vamos ver daqui a pouco, que representa isso, que é muito importante aí falar desse tipo de energia sustentável. O gerador de energia sustentável a biogás significa dizer que o gerador de energia baseado em biogás já é um pouco diferente. Ele não emite emissão de poluentes, porém é mais restrito ao setor agrícola, devido à sua implementação complexa, como nós temos aqui a imagem, olha só. Você tem aqui, ó, a produção de alimentos, temos aqui os resíduos, temos aqui a produção de alimentos. Vejam como esse tipo de energia poderá gerar várias situações que envolvem o meio ambiente para o bem. Aí você tem, ó, claro que a gente tem que analisar de forma que você perceba que temos as plantas de biogás, temos aqui os resíduos, e com base em tudo isso, ela pode gerar a energia elétrica também para residências e indústrias. Claro que envolve também os biofertilizantes que irão dar a produção de alimento, como você percebe aí, sempre. E também poderá para o biometano veicular. Vejam como esse tipo de energia, ele envolve aí e é muito mais sustentável esse tipo de energia, que ele é o biogás. Claro que dependendo aí do biogás ou mesmo do gás, você percebe que envolvem aí várias situações. E agora trago para vocês um vídeo sobre o gerador de energia, que nós teremos uma convidada muito especial. Vamos lá! Muito bem, pessoal, como estamos falando sobre a energia e os tipos dela, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a professora de Química, a professora Darlinda Monteiro. Ela está no link para vocês. Vamos lá verificar? Olá, professora, tudo bem? Gostaríamos de saber quais os tipos de energias sustentáveis que a senhora conhece. Olá, alunos! Hoje vou falar de uma fonte de energia sustentável, o biogás,
que é um combustível gerado a partir de resíduos orgânicos. E aqui nós temos um esquema de como é produzido este gás. Então, primeiramente, observem, que a gente precisa ter material orgânico. Esse material orgânico pode ser dejetos de animais, pode ser o lixo doméstico, também pode ser materiais da agricultura. E aqui ocorre um processo biológico que vai envolver a decomposição desses materiais orgânicos. Para que o biogás seja produzido, é necessária a instalação de um biodigestor. Este equipamento propicia, basicamente, um ambiente anaeróbio adequado que vai possibilitar a decomposição desses resíduos orgânicos sem a presença de oxigênio. Durante o processo, as bactérias elas vão se decompor, E esses materiais orgânicos eles vão liberar um gás. E esse gás será composto principalmente por metano e dióxido de carbono. Este gás ele pode ser usado como combustível para gerar energia elétrica, além também de fertilizante e adubo, e assim teremos uma fonte de energia limpa. Muito obrigada, professora Darlinda Monteiro, pela brilhante explanação para explicar para os alunos aí sobre a energia sustentável e também sobre o biogás. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e agora vamos continuar nossa aula. Muito bem, pessoal, quando se fala aí da energia sustentável, uma delas é muito importante. E agora trago para você, olha aqui que temos um receptor. Mas imaginem que aparece aí, energia elétrica, temos o receptor, tem uma energia dissipada e tem uma energia não elétrica. Imaginem aí o ventilador, liguei na tomada, energia elétrica. Logo o receptor é o ventilador e ele vai me dar uma outra modalidade de energia que não é a elétrica. E com base nisso eu tenho a definição dos receptores. O que são? Os receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética, e o que difere um receptor de um resistor é que este transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Televisores, computadores, lâmpadas e caixas de som são exemplos de receptores. Isso aí, pessoal. Muito bem, olha só. Como estamos falando do receptor, trago para você um vídeo que fala e mostra para você o receptor. Vamos lá assistir? Receptores elétricos são dispositivos que convertem energia elétrica em uma outra forma de energia. Saiba como funcionam e como calcular sua potência e rendimento. Para que você consiga ler esta aula em seu computador ou smartphone, a energia elétrica que chega até a sua casa precisou ser convertida em energia luminosa. Os dispositivos responsáveis por essa conversão da energia elétrica em outro tipo de energia, além do calor, são chamados de receptores elétricos. Outros exemplos de receptores elétricos são os aparelhos que convertem energia elétrica em energia mecânica, como os ventiladores, máquinas de lavar e aspirador de pó, por exemplo. Na aula de hoje, você irá aprender tudo sobre os receptores elétricos, suas características, funções e verá exemplos como calcular sua potência e resistência. Muito bem, olha só, o nosso vídeo mostrou a definição de receptores. E o que são esses receptores? Vejam aí comigo. Podemos representar os receptores ideais, aqueles que não apresentam essa resistência interna, ligados em um circuito por meio do símbolo abaixo. Vejam que este símbolo representa aí os receptores.
E a única coisa que difere os receptores dos geradores nos esquemas dos circuitos elétricos é o sentido da corrente. Ao passar por um receptor, como você observa aí, a corrente elétrica está perdendo parte da sua energia. Qual ela entra? Ela entra pelo terminal positivo de maior potencial e sai do receptor pelo terminal negativo de menor potencial. Muito bem. Aí os exemplos, como nós vimos no vídeo, e eu já comentei com vocês, os ventiladores, as batedeiras, o liquidificador, todos esses são exemplos. O ventilador, a batedeira, o liquidificador, o ar-condicionado e a geladeira são exemplos de receptores, pois dentro deles há um motor elétrico que produz movimento ou que comprime algum tipo de gás. Toda vez que falar de receptor, eu lembro de quem? Dos eletrodomésticos. E trago para você também essa ideia de um motor para ser o receptor. Olha lá, você tem aí, novamente, você tem a ideia de um gerador. Claro que para esse motor elétrico no funcionamento, você tem o seguinte, ó. Você percebe, se eu tiver um carro elétrico, você tem aqui, ó, o princípio dele. Você percebe, claro que ninguém vai falar sobre as regras. Aí você tem sempre, ó. Percebam aí que eu tenho gerador, temos o gerador funcionando e tem o seu princípio fundamental. Sempre que eu estiver falando aqui, ó, você percebe que envolve o princípio, temos aqui o motor funcionando e era isso que eu queria mostrar para vocês, para falar sobre o gerador e o receptor. Muito bem, é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula, tudo sobre gerador e receptor e eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Tchau!